Deixa eu já chamar a Bia Barbosa, ela está como coordenadora de incidência da Repórteres Sem Fronteira na América Latina. Eu conheço a Bia do Intervozes, a gente já conversou algumas vezes quando você era do Intervozes. Bia, seja muito bem-vinda, tudo bem com você? Tudo bom, Thalita? Obrigada pelo convite para a gente poder seguir essa conversa aí que você iniciou com o Miro, desse assunto que está dominando as Sim. redes e preocupando, né, aqueles que defendem a democracia nesse momento no Brasil. Bia, eu tenho dito, inclusive, que são vários os recortes que a gente pode fazer desse episódio para discutir vários temas relacionados a ele. E eu queria tratar com você dessa janela que se abre para discutir a regulamentação das plataformas digitais aqui no Brasil. Havia uma expectativa, inclusive, de voltar à discussão o projeto de lei já aprovado pelo Senado e que está na Câmara paralisado há bastante tempo, há 3 anos, se não me engano. E Arthur Lira agora disse que não, que esse projeto não vai ser retomado, que ele vai ser refeito, enfim, vão botar em discussão novamente. Como que você vê essa discussão no momento? Há oportunidade da gente avançar com esse debate? Esse projeto é um bom ponto de partida. O que a gente deve fazer nesse momento para impedir essa irrestrita liberdade de expressão que propõe, inclusive, Elon Musk aqui no Brasil e faz esse enfrentamento com essa pauta, inclusive? Thalita, eu acho, e essa é a avaliação da Repórteres Sem Fronteiras globalmente também, é que este episódio, e não é o primeiro polêmico episódio do Twitter, né, que é uma plataforma onde praticamente não existe mais moderação de conteúdo do ponto de vista de coibir discurso de ódio, de coibir violência, de enfrentar a desinformação, desde que o Musk se tornou o dono do Twitter e agora mudou de nome e passou a se chamar X. Para nós, esse episódio só reforça a necessidade do Brasil adotar com celeridade uma legislação robusta para regular as plataformas no Brasil, porque a gente não pode ficar refém deste tipo de arbitrariedade de um bilionário, que acho que você e Miro já discutiram sobre as características dele nesse sentido, que coloca em risco a própria soberania nacional e a própria democracia brasileira. A gente não está falando simplesmente, sem querer diminuir isso, mas a gente não está falando simplesmente de um desrespeito a ordens judiciais. A gente está falando de um desrespeito a ordens judiciais em casos de contas que foram utilizadas para organizar a tentativa de golpe de Estado que o Brasil sofreu no dia 8 de janeiro, que foram utilizadas para desestabilizar o processo eleitoral desde antes das eleições, né? As decisões do ministro Alexandre de Moraes, que são citadas como censura pelo Elon Musk nesse sentido, elas começam no processo eleitoral, né, com uma tentativa de minar a integridade do sistema eleitoral brasileiro, de gerar desconfiança da população, porque já se sabia que se Bolsonaro perdesse a eleição e houvesse essa desconfiança na integralidade das nossas urnas, na segurança do nosso sistema eleitoral, isso seria fácil de colar na população brasileira a partir de uma campanha massiva de desinformação sobre o sistema eleitoral brasileiro. Então, isso começa antes, quando o ministro Alexandre de Moraes ainda está na presidência do Supremo Tribunal Federal, mas durante o processo eleitoral, e segue, né, no inquérito dos atos antidemocráticos e de todas as ações que foram tomadas aí já pelo ministro enquanto juiz da Suprema Corte, mas que são ações que estão ligadas. Está muito claro que essas contas operavam em conjunto e se retroalimentavam no sentido de propagar essa desinformação e de atentar contra o Estado Democrático de Direito. Então, não é um simples descumprimento de ordem judicial, é um descumprimento de ordem judicial que atenta contra a democracia brasileira. E isso, na nossa perspectiva da Repórteres Sem Fronteiras, reforça a urgência dos países adotarem leis robustas, leis nacionais, mas que também permitam uma governança global desse espaço informacional, do espaço da comunicação e da informação, no sentido de garantir que as redes sociais sejam espaços democráticos e que não sejam usados, né, indiscriminadamente ao bel prazer do interesse político e econômico dos seus donos ou dos seus acionistas, independente das consequências que elas vão ter para os países. E eu falo de interesses políticos e não apenas econômicos, porque em vários episódios diferentes, onde houve leis adotadas em países que eventualmente o X não concordou com essas legislações ou não concordou com essas decisões judiciais, o posicionamento do X sempre foi: nós vamos cumprir essas decisões e vamos recorrer dessas decisões na justiça,
que é o que nos parece que tem que ser o caminho. Ele não é obrigado a concordar com as decisões do ministro Alexandre de Moraes, mas o lugar para questionar essas decisões é no próprio judiciário brasileiro e nas suas instâncias democraticamente constituídas. E o Elon Musk deu uma declaração falando sobre a Índia, por exemplo, que é governada por um governo de extrema-direita. Então, quando é um governo de extrema-direita, nós vamos cumprir a legislação do país. No caso do Brasil, porque Elon Musk tem uma relação histórica com Bolsonaro, não à toa o bolsonarismo usa desse momento para se fortalecer nas redes sociais e propagar esse discurso de liberdade de expressão absoluta, como você mencionou. Ele diz que o Brasil está sofrendo e o Brasil está sob a censura do ministro Alexandre de Moraes. E é lamentável que o Congresso brasileiro, que o presidente da Câmara, Arthur Lira, não aproveite esse episódio justamente para avançar na discussão do projeto de lei 2630. É um projeto que a gente sabe que tem divergências entre as lideranças, é um projeto que recebeu, a partir do novo governo Lula, sugestões do governo em relação a isso. O governo, inclusive, negociou com as empresas alterações no texto, ouviu a sociedade civil em relação a isso, e o projeto vinha avançando para uma nova versão de um novo substitutivo do deputado Orlando Silva, relator do projeto, que está, desde que o texto chegou na Câmara em 2020, discutindo, promovendo audiências públicas, ouvindo especialistas, submetendo esse texto ao escrutínio e ao debate público, trabalhando para aprimorar o texto. O presidente Arthur Lira deveria aproveitar essa situação para solucionar eventuais divergências em relação ao texto. Nós mesmos na Repórteres Sem Fronteiras, diante desse episódio do Musk, temos sugestões a fazer ao texto, por exemplo, no sentido de obrigações que os usuários das contas deveriam respeitar no uso dessas contas. O PL 2630 é muito mais focado hoje, por exemplo, em obrigações para as empresas, para as plataformas digitais. Mas o Fórum Informação e Democracia, que é um fórum que a Repórteres Sem Fronteiras anima globalmente, ele tem um relatório que fala da responsabilidade dos usuários das contas de redes sociais, não só das plataformas. Então, o texto poderia, inclusive, avançar sobre isso, porque uma legislação robusta que estabelecesse deveres também para os usuários das contas de redes sociais não estaria tão suscetível a eventuais erros ou omissões ou ao atraso da justiça, por exemplo, para analisar a responsabilização desses usuários se cometessem abusos no funcionamento, na utilização dessas contas. Esse poderia ser, por exemplo, um aprimoramento significativo que o texto poderia sofrer nesse momento, além de outras questões que certamente já vêm sendo pautadas como questões que requerem avanços. Ao invés disso, o presidente Arthur Lira prefere fazer um caminho no sentido de quase que zerar o jogo, criar um grupo de trabalho que vai ter que ser composto por outros parlamentares, tira a relatoria do único parlamentar que mergulhou nesse assunto na sua profundidade para compreender todos os desafios e que fez uma discussão ouvindo os mais diferentes setores interessados nesse processo para construir um texto que, na nossa visão, ele não é a melhor legislação sobre regulação de plataformas, mas ele é um excelente caminho para um debate regulatório no Brasil a partir do início do estabelecimento de regras de transparência do funcionamento dessas plataformas, de regras de moderação de conteúdos democráticas, justamente para não reforçar o poder dessas plataformas para derrubar conteúdos legítimos e que cabem dentro do debate público e da liberdade de expressão. E o presidente Arthur Lira, infelizmente, ao fazer isso, quase que zera esse jogo, pega a bola e fala, não, vamos começar tudo de novo. Ninguém sabe o que está por trás dessa decisão do presidente Arthur Lira, no sentido de o que está motivando ele nesse momento. Mas, na nossa avaliação, o Brasil está perdendo uma oportunidade e, inclusive, correndo um risco de que esse processo, ao se zerar ou ao voltar várias casas no tabuleiro, ele demore muito tempo para se avançar, para se chegar num novo consenso entre os parlamentares da Câmara dos Deputados, e isso pode colocar em risco uma perspectiva que existe, que está pautada, que é o Supremo Tribunal definir sobre a regulação das plataformas digitais, porque há ações que estão colocadas no Supremo Tribunal Federal neste momento, inclusive para mudar regras que estão prevendo, com a possibilidade de se mudar ou não, o Marco Civil da Internet. Então, muito se fala do ativismo judiciário no Brasil, mas quando o Congresso não legisla, isso deixa um vácuo normativo que permite decisões
que são questionáveis. Às vezes permite decisões judiciais que são opacas, que são pouco transparentes. Então, a gente defende pela Repórteres Sem Fronteiras, e eu sei que um amplo conjunto de organizações da sociedade civil brasileira também tem feito isso, como a Coalizão Direitos na Rede, que se posicionou ontem com uma nota bastante detalhada sobre esse tema, a coordenadora do Comitê Gestor da Internet no Brasil, a Renata Miele, que já veio aqui várias vezes também deu declarações nesse sentido, da gente usar essa oportunidade para avançar numa regulação e avançar apresentando recomendações para a melhoria do texto e para garantir uma estrutura robusta, regulatória, democrática, com participação social, com independência do judiciário para fazer isso, inclusive com um judiciário especializado para julgar casos relacionados ao ambiente digital e às questões das redes sociais, mas que diante desse vácuo normativo fica sujeito a decisões que podem ser questionáveis. Eu acho que não é disso que se trata nesse momento em relação às decisões do ministro Alexandre de Moraes, que foram tomadas num momento crucial para a democracia brasileira, tanto no processo eleitoral como no 8 de janeiro, mas que a gente precisa avançar para um marco normativo mais robusto. Bia, resposta completíssima. Eu tenho pouco tempo hoje, então eu vou deixar para a gente conversar mais numa outra oportunidade, porque queria fazer muitas outras perguntas, mas assim, excelente o que você coloca aqui para a gente, é isso. Estamos perdendo uma oportunidade de aprofundar essa discussão em relação à regulamentação das plataformas digitais, o que é uma pena. Mas é um episódio para a gente botar isso em pauta de qualquer forma. Vamos combinar uma próxima vez? Já agradeço demais a sua disponibilidade hoje, viu? E foi muito importante a sua fala aqui para a gente. Até uma próxima, viu, Bia? Obrigada, Thalita. Obrigada pelo espaço. A gente só queria reforçar que isso é inadmissível que um dono de uma plataforma detenha esse poder neste grau, se arvore a tranquilamente banalizar a necessidade de obrigação de decisões da justiça brasileira e que a resposta do Estado brasileiro a isso, pelo parlamento, pelo menos, porque o ministro Alexandre de Moraes já deu a sua resposta a esse caso também, que a resposta do parlamento, em vez de acelerar essa discussão para que o Brasil possa ter uma lei, seja voltar no tabuleiro. A gente, infelizmente, não sabe a que interesses essa mudança está respondendo nesse momento.